Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tamo Junto. Muito obrigado pela sua audiência, pelo número de inscritos que aos pouquinhos está crescendo. Importantíssimo, gente, você dar o tal do like. O pessoal fala, larga o dedo no like, né? Mas isso é gratuito. Se inscrever é gratuito, dá o like. Se você puder comentar, compartilha com seus amigos. Temos tido aí o privilégio de fazer várias entrevistas com pessoas da área de saúde que fazem um trabalho super amoroso de salvar vidas, tá? E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu leio, estudo, me reúno, troco figurinha e etc. já há muitos anos, tá? Um tema de dependências. A gente está recebendo hoje, tenho o privilégio de receber um cara que já há mais de 30 anos milita nessa área, quase que às vezes literalmente 24 horas por dia. Doutor Marcelo Piquet, formado na UF em medicina, com especialização, claro, em psiquiatria, mestrado e doutorado na UFRJ, um dos donos do Espaço Village, que funciona em Copacabana, Iguapemirim. Marcelo, doutor Marcelo, posso chamar de Marcelo? Claro, pô. Marcelo, muito obrigado por você estar aqui. Eu sei que você tem uma agenda, né, super intensa. E você está lançando agora, lá no Espaço Village, esse interessantíssimo e super pertinente curso de formação para terapeutas em dependências, né? Não apenas na dependência química, que é uma forte especialidade sua, você vem trabalhando nisso há 30 anos ou mais, né? E como veio essa ideia desse curso e o enfoque? Fala um pouco sobre isso. Tá bom. Primeiramente, agradecer aí aos ouvintes e a você, Jackson. Eu jamais perderia, por mais ocupado que eu estivesse, eu jamais perderia a chance de falar desse assunto, porque os meios de comunicação, seja qual for, ajudam muito a divulgar e diminuir o estigma e ajudam a trazer os pacientes para o tratamento e as famílias. São uma fonte de informação assim, maravilhosa para as famílias que sofrem muito também. A ideia desse curso, então, como você falou, eu sou médico pela UF, fiz mestrado, residência, mestrado e doutorado pela UFRJ e comecei a trabalhar com dependência química quando eu já tinha uns 10 ou 15 anos de formado. Demorou um pouquinho. Na época, a UFRJ não tinha nenhuma especialização em álcool e drogas, apesar de já naquela época ser um centro de tratamento assim reconhecido, né, um centro de excelência, mas os programas de álcool e droga da UFRJ só começaram há uns 20 anos atrás. Eu já tinha saído da residência, voltei há uns 10 anos atrás, fiz mestrado e doutorado lá. Na verdade, o curso surgiu da seguinte ideia. Nós temos um centro de tratamento que tem 70 leitos, a Clínica Espaço Village, como você comentou, e nós constantemente estamos precisando de mão de obra, né? Então, a gente precisa de médicos, psicólogos, conselheiros em dependência química, outros terapeutas em geral, e ao longo do tempo, a gente notou uma grande dificuldade em ter mão de obra qualificada, porque durante muito tempo, eu falo isso tranquilamente, a dependência química dentro da psiquiatria ela era o patinho feio assim da especialidade, sabe? É, Ainda é ou era? ainda é. O psiquiatra vem diminuindo isso, mas eu costumo dizer às vezes que a psiquiatria ela era olhada pela medicina como uma especialidade menos importante ou menos nobre, que é a cardiologia, que é a cirurgia geral. E dentro da psiquiatria, o guarda-chuva que abarca aí a dependência química, ele também tinha um preconceito, porque existe um preconceito muito grande contra essa patologia, né? Muita gente acha que isso é falta de vergonha, falta de força de vontade, essas visões assim distorcidas que a população tem sobre a natureza exata da dependência química. Então, começamos a trabalhar com isso, porque a demanda do mercado é muito alta, né? Tem muitos pacientes na população que é uma condição muito prevalente na população, as dependências em geral, Claro. principalmente no Brasil, álcool e cocaína. Na Europa, por exemplo, é mais comum heroína, nos Estados Unidos também, mas no Brasil é basicamente álcool que levam à internação, álcool e cocaína, principalmente essas duas.
E a gente tinha muita dificuldade assim, em obter mão de obra, né? A gente treinava o pessoal e muitos não aguentavam. Não é todo mundo também que tem perfil para trabalhar com isso, né? Tem muita gente que não aguenta porque é desgastante, né? É sofrimento, muita recaída. Você tem que ter uma resistência à frustração bem grande, né? Porque os pacientes às vezes reinternam com muita frequência. Mas havia essa dificuldade em obter mão de obra, né? E aí chegou um momento que a gente falou, estava maduro, assim, a equipe muito madura, nossa, muito experiente já. E eu falei para a equipe, olha, está na hora da gente criar a nossa própria mão de obra. Está na hora da gente formar pessoas aqui, porque na verdade a gente já formava, a gente tem muitos estagiários de psicologia, de medicina, muitos. E a gente observou ao longo do tempo que esses estagiários que começaram com a equipe se revelaram os profissionais mais adequados lá e pegaram o nosso jeito de trabalhar e permaneceram funcionando bem dentro da equipe terapêutica, né? Então, a experiência de pegar pessoas de fora, formadas em outros lugares ou de outras clínicas, não funcionou tão bem para nós lá, porque a pessoa já vinha com certos hábitos e estilos que nem sempre eram aqueles que a gente defende propriamente. Então, surgiu a ideia desse curso. E tem cursos de aconselhamento aqui no Rio, né? No Brasil, tem da Febract, tem outros cursos de bom padrão, na minha opinião, tá? Só que o que acontece? Esses cursos são todos online. Ou boa parte deles é online. Eu desconheço um curso prático acontecendo dentro de uma instituição de saúde mental como acontece na nossa. E o que acontece? Isso veio um pouco da pandemia, né? Que todo mundo teve que ficar online. Mas aí o curso oferece. A maioria dos cursos que eu vejo, eles têm conteúdo online, tem um bom conteúdo teórico, né? Ensina o que é a doença, o que são as drogas, quais são as patologias, que tipo de dependência existem, grupos anônimos, técnicas de tratamento, técnicas de aconselhamento, mas fica faltando, na minha opinião, contato com o paciente, entendeu? E eu costumo dizer que é como você fazer medicina e nunca viu um paciente. Você fazer medicina só online. Você tem que ver o paciente, você tem que perceber o que ele está sentindo, você tem que conversar com o paciente, você precisa desenvolver empatia pelo paciente, aprender com o paciente. O paciente é o grande, na minha opinião, o paciente e as famílias são quem nos ensinam tudo. Tem coisas que a gente aprende nos livros, tem coisas que a gente aprende com professores, mas, na minha opinião, nada substitui o contato permanente com aquelas emoções todas que os pacientes e as famílias vivem, né? Com tudo aquilo, todas aquelas experiências que eles vivem. Então, a ideia foi fazer um curso prático em que os alunos possam estar assistindo aula, assistir conteúdo que vai permitir que eles trabalhem, mas também que os alunos possam ter essa experiência de assistir, por exemplo, a uma reunião de família, uma reunião terapêutica da equipe terapêutica, conversar com o paciente, ter a chance de ver um paciente entrar, ver ele melhorar, quais são as abordagens que a gente usa, como é que a gente faz aquele paciente que está mais resistente ou o paciente que está mais motivado, como a gente faz para melhorar a aceitação do paciente do tratamento, diminuir o preconceito, melhorar a família, treinar a família para o que ela deva falar na hora que tiver um encontro entre o paciente, entre o paciente e a família. Então, essa experiência, na minha opinião, ela é fundamental, entendeu? A experiência realmente de um centro de tratamento. A gente não é um curso assim para consultório, né? Eu acho que dependências químicas, quando os pacientes buscam ajuda, a maioria já está num limite assim de gravidade, num padrão de gravidade elevado. Geralmente, quando os pacientes vêm nos buscar, eles já estão bebendo há 30 anos, já estão usando cocaína há muitos anos, já estão deteriorando, a família não levou para o tratamento. E existe uma busca tardia, né? Não é comum o paciente dependente químico procurar ajuda logo no início, né? Isso não é nada comum. Ele só vem procurar ajuda quando começam a aparecer as consequências, perda de controle, problemas clínicos, problemas legais, problemas de saúde variados, problemas de relacionamento, conflitos familiares, disfuncionalidade, perda de emprego, problemas com a justiça. Então, quando a gente recebe um paciente, ele já tem uma gravidade ali instalada
no caso. Dessa forma, me perdi um pouquinho, deixa eu voltar. Não tem problema. Vai Eu editar ia depois. te falar uma coisa. Primeiro, assim, como aluno de psicologia, eu estou cursando, né? Eu te agradeço por você ter tido essa iniciativa, porque não posso falar em nome da área, né? Que eu não tenho essa pretensão, mas eu desconheço, pelo menos no Rio de Janeiro, eu desconheço outro curso dessa magnitude, desse alcance, presencial e tendo acesso a todas essas áreas do tratamento. E na outra ótica minha, como empresário, que eu sou há quase 40 anos, eu sou empreendedor, eu te parabenizo pela sacação que você teve. Né? De ver, pô, você teve um olho de águia. Peraí, na minha área, que é, né, tratamento, dependência química, internação, hospital dia em Copacabana, não tem nada igual. Não desconheço que, né? Obviamente, né, agora como empresário, né, pode ser até que em algum momento vocês vão ser copiados, mas vocês estão saindo na frente. Então, eu queria te dizer que foi um olhar de... Você mirou uma coisa que não existe. Né? E mais ainda depois da pandemia, que a saúde mental explodiu, as dependências explodiram, não só no Brasil, mas no mundo. Né? Então, a gente vai dar uma interrupção aqui, que a gente tem 2 episódios, né? de aproximadamente 15 minutos cada. Quero te agradecer por você estar aqui. Tá? Agradecer ao público e dá like, compartilha a entrevista, se inscreve no canal, não custa nada. Até o próximo episódio com o Dr. Marcelo Piquet.